Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre geometria analítica para ensino médio e hoje vamos ver sobre o plano cartesiano. Bem, o plano cartesiano ele é formado por dois eixos, o eixo x, que a gente dá o nome de abscissas, e ao eixo y, que a gente dá o nome de ordenadas. Esses dois eixos, eles se interceptam em um único ponto, onde a gente chama de origem. E esses dois eixos se interceptando neste ponto, eles formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são dois eixos que se interceptam de forma perpendicular. Observemos aqui. Temos aqui um plano cartesiano. Temos o eixo x e o eixo y. Ao eixo x, a gente dá o nome de abscissas, e ao eixo y, a gente dá o nome de ordenadas. Esses dois eixos se interceptam em um único ponto, que é a origem, formando um ângulo de 90 graus, ok? Então, são dois eixos que se interceptam de forma perpendicular. Dentro do plano cartesiano, a gente ainda pode definir os quadrantes. Temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, ok? Sempre nesse sentido anti-horário. No plano cartesiano, a gente ainda pode representar alguns pontos, né? Temos aqui, eu coloquei o ponto A, o ponto B, C, D, E, F. E para representar os pontos dentro de um plano cartesiano, a gente utiliza as coordenadas cartesianas. Então, as coordenadas cartesianas nada mais é do que indicar, né, em que posição o ponto ele está dentro do plano cartesiano. Ou seja, temos o ponto B aqui. Onde é que esse ponto B ele está dentro do plano cartesiano? Então, a gente vai representar por meio das coordenadas geográficas, coordenadas cartesianas. E as coordenadas cartesianas nada mais é do que a gente vai chamar de parordenada. Por exemplo, temos aqui o ponto A. O ponto A, quais são o parordenado, né, do ponto A? Ó, a abscissa do ponto A vale 2 e a ordenada do ponto A vale 1, ok? Então, essa daqui é a coordenada cartesiana do ponto A, está indicando, né, em que local desse meu plano cartesiano o ponto A está. Lembrando que esses números aqui, que indicam a abscissa e a ordenada, podem ser quaisquer números reais, ok? Então, dentro aqui do eixo x e do eixo y, podem existir quaisquer números reais. Pode ser 1, 2, menos 3, 5, 1 sobre 2, 0,3, 0,9 e assim infinitamente. Só que temos aí, né, as divisões por quadrantes e temos que este ponto aqui, ele está no primeiro quadrante. Observe, da origem, em relação ao eixo das abscissas primeiro, da origem para a direita, vão ser somente números reais positivos, ok? Números reais positivos. Da origem para a esquerda, vão ser somente números reais negativos, ok? No eixo das ordenadas agora, da origem para cima, somente números positivos. Da origem para baixo, somente números negativos, ok? Então, por exemplo, quando a gente encontra um par ordenado e a gente quer saber em que quadrante, por exemplo, o ponto está. Então, aqui no caso, a gente já sabe que o ponto A está no primeiro quadrante, mas observem aqui o par ordenado do ponto A. A abscissa positiva, né, 2 positivo, e ordenada também positiva. Em que quadrante temos apenas número ordenada e abscissa e ordenadas positivas, né? No primeiro quadrante. Ok, ó.
No primeiro quadrante, só vamos ter pontos com abscissas e ordenadas positivas. Já no segundo quadrante, vamos ter aí pontos, né, com as coordenadas coordenadas cartesianas, que é o paraordenado deles, né, com abscissas negativas e ordenadas positivas. Observem, o ponto B é igual, a abscissa dele é -3 e a ordenada dele é 5, ok? Agora o ponto C. O ponto C, ele está no terceiro quadrante. Se ele está ali no terceiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada vão ser números negativos. O terceiro quadrante somente são números negativos. Então, vai ser abscissa -5 e a ordenada -6. Agora eu quero saber em que quadrante está o ponto com abscissa 5 e ordenada -3. Abscissa 5 e ordenada -3. Tá, a abscissa ela é positiva. Então, os números positivos na abscissa são somente da origem para a direita. Então, eu já posso excluir o segundo quadrante e o terceiro quadrante. Então, ou vai estar no primeiro ou vai estar no quarto quadrante esse ponto. Aqui, pelo paraordenado, né, temos que a ordenada ela é -3. Ou seja, se a ordenada é -3, no eixo das ordenadas, os números negativos são da origem para baixo. Então, esse ponto só pode estar em qual quadrante? No quarto quadrante. Que ponto é esse? O ponto D. Ainda vão existir, né, dois casos aí, em que é o caso do ponto E e o ponto F. Observe. O ponto E, a abscissa dele é 7 e a abscissa 7 e a ordenada dele, observem, a ordenada dele é 0. Então, temos aqui um caso em que o ponto ele está sobre o eixo das abscissas. E observem o ponto F. O ponto F no eixo das abscissas vale 0 e no eixo das ordenadas vale -4. Temos aqui um ponto que está sobre o eixo das abscissas, ok? Então, estes pontos aqui, A, B, C, D, são pontos que estão aí sobre os quadrantes, né? Sobre o plano cartesiano em cada um quadrante. E temos o ponto E e o ponto F que estão exatamente sobre os eixos, né? Que é o eixo das abscissas, no caso do primeiro, e o eixo das ordenadas, no caso do segundo. Então é isso, pessoal. Dúvidas, só deixarem nos comentários abaixo. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscreverem no canal.